A praça estava praticamente vazia quando cheguei. O velho relógio, com seus ponteiros imóveis no topo da torre de pedra, parecia dominar o espaço. As árvores ao redor lançavam sombras longas e dramáticas com o cair da tarde, e o som suave do vento agitava as folhas caídas no chão. Era como se o tempo ali realmente estivesse suspenso, à espera de algo, à espera de mim. Meu coração batia tão forte que parecia ressoar nos meus ouvidos, como se estivesse no compasso lento e rítmico do relógio à minha frente. O enigma estava quase resolvido, e isso me enchia de expectativa e medo. Cada passo em direção ao monumento era acompanhado de um turbilhão de pensamentos. Estava prestes a encontrá-lo. O homem por trás das cartas, das palavras, dos mistérios que nos ligavam. Olhei ao redor, à procura de qualquer sinal de que ele estivesse ali, mas tudo parecia estranhamente normal. Nenhuma presença suspeita, nenhum gesto ou olhar que me indicasse quem ele poderia ser. A sensação de que eu estava sendo observada, no entanto, era inegável. Como se ele estivesse ali, perto, vendo como eu reagiria à última etapa desse jogo. Cheguei perto do relógio, parando bem na base da torre de pedra. O som do vento e o silêncio da praça criavam um contraste quase poético. Sentia que estava no centro de uma narrativa, uma história que eu vivia ao mesmo tempo em que a construía. Ele havia dito que me esperaria onde o tempo e a história se cruzam, e eu estava exatamente ali, mas não havia ninguém à vista. Olhei para cima, observando os detalhes esculpidos na pedra. Foi então que algo me chamou a atenção. Preso entre duas pedras da base do relógio, havia outro envelope. Meu coração deu um salto. Ele estava jogando com a minha expectativa até o último segundo. A cada pista, a cada carta, ele me puxava mais para dentro desse mundo de mistério que criamos juntos. Peguei o envelope e abri com dedos trêmulos. Dentro, apenas uma frase curta, escrita com a mesma caligrafia cuidadosa das cartas anteriores. Agora, olhe para trás. Engoli em seco. Tudo ao meu redor pareceu parar. O ar ficou mais pesado, e a curiosidade se transformou em uma tensão palpável. Olhar para trás. Sabia o que isso significava. Ele estava lá. A poucos metros de mim, e eu não tinha ideia de quem ele era. Meu corpo ficou imóvel por alguns segundos, como se meu cérebro estivesse tentando decidir entre ceder ao impulso ou resistir. Parte de mim queria manter o mistério, manter essa bolha de magia intacta. A outra parte, a mais curiosa, sabia que o momento da verdade havia chegado. Respirei fundo e me virei lentamente. E então, lá estava ele. A poucos metros de distância, encostado em uma das árvores da praça, me observando com uma mistura de calma e expectativa. Ele era mais jovem do que eu imaginava, talvez perto da minha idade. Estava vestido de forma casual, como alguém que poderia passar despercebido facilmente em qualquer multidão. Mas havia algo nos seus olhos, uma profundidade que me fez sentir como se já o conhecesse. Talvez não o seu rosto, mas sua essência. Aquela era a pessoa com quem eu vinha trocando cartas, dividindo pensamentos, medos, e uma curiosidade crescente. Por um momento, ficamos apenas nos olhando, como se o simples ato de nos ver pela primeira vez fosse carregado de significado. E era. Toda a tensão acumulada ao longo das semanas parecia culminar naquele instante. Eu estava prestes a falar, a dizer qualquer coisa que quebrasse o silêncio, mas ele se adiantou, caminhando em minha direção com passos tranquilos. Eu sabia que você viria, disse ele, com um sorriso suave, que parecia mesclar nervosismo e alívio. Sua voz era calma, exatamente como eu a imaginava, cheia de um certo peso, como se carregasse toda a intensidade de nossas cartas. E eu sabia que você me deixaria mais uma pista, respondi, tentando esconder o tremor na minha voz, ainda envolta na curiosidade que me impulsionava até ali. Ele sorriu mais abertamente agora, e eu pude sentir o alívio de finalmente termos nos encontrado. Eu queria prolongar o mistério por um pouco mais de tempo, ele confessou, parando a poucos passos de mim. Mas acho que não poderíamos fugir disso para sempre, certo? Eu balancei a cabeça, sem saber exatamente como me sentir. Parte de mim queria mergulhar de volta no desconhecido,
onde tudo parecia mais simples, mais seguro. Mas outra parte, aquela que finalmente estava cara a cara com ele, sabia que não havia mais volta. E agora? Perguntei, finalmente deixando o mistério se desfazer por completo. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse ponderando a mesma questão. Então, deu de ombros levemente e disse: agora, acho que começamos de verdade. Aquela resposta me pegou de surpresa. Ao longo de toda essa jornada, de cada pista, cada carta, eu tinha imaginado tantas coisas, tantas versões do que seria esse encontro. Mas nunca pensei que, ao chegar aqui, ao desvelar o mistério, o que realmente começaria seria algo completamente novo. E, naquele momento, percebi que não importava mais o quanto havia demorado ou o quanto tínhamos escondido atrás de palavras. O que importava era que, finalmente, nos encontramos. Frente a frente, sem pistas ou enigmas. Apenas nós. Sim, respondi com um sorriso tímido, mas sincero. Acho que é hora de começarmos de verdade. E, pela primeira vez, o mistério não parecia mais necessário. O que viria depois disso, quem sabe? A curiosidade ainda estava lá, mas agora era uma curiosidade diferente. Uma vontade de conhecer a pessoa diante de mim, de realmente saber quem ele era além das palavras, além das cartas. O mistério se foi, mas o sentimento que nasceu dessas cartas, eu sabia, estava apenas começando.